Sabe aquela sensação de que a incerteza do amanhã muitas vezes paralisa a gente hoje? É uma pergunta que, no fundo, todo mundo se faz. Todos nós já sentimos aquele frio na barriga ao pensar no que está por vir, né? Seja uma dificuldade financeira, um problema de saúde ou a instabilidade do mundo em geral. Para a gente entender melhor essa experiência, vamos mergulhar na estrutura lógica e atemporal de São Tomás de Aquino, que ele deixou para nós na Suma Teológica. A análise dele é de uma precisão que, sinceramente, continua muito relevante até hoje. Então, para compreender essa paixão da alma, a gente precisa primeiro bem desmontá-la em partes. Segundo São Tomás de Aquino, o medo tem 3 componentes essenciais que definem exatamente o que ele é. E aqui é que a coisa fica interessante, pela precisão disso. O medo não é sobre qualquer coisa ruim, não. Ele é bem específico. É sobre um mal que ainda vai acontecer, um mal futuro, e que parece grande demais, sabe? Quase impossível de resistir. É só pensar na ameaça do desemprego, no medo da violência, ou no diagnóstico de uma doença que chega de repente. E essa paixão do medo, ela não vem da nossa parte racional, da nossa vontade. Ela é um movimento do que ele chama de apetite sensitivo. Basicamente, é uma reação que nasce da nossa percepção de fraqueza diante daquela ameaça que a gente vê no horizonte. A questão central, então, não é só o mal em si, mas a nossa própria percepção de que não vamos conseguir dar conta dele. O medo nasce justamente dessa desproporção entre o tamanho da ameaça e a nossa força para enfrentá-la. Essa percepção de fraqueza não fica só na cabeça. Ela tem consequências físicas bem poderosas, que o texto descreve com uma palavra muito específica. E olha, isso não é só uma metáfora, tá? É descrito como um evento psicofísico mesmo. O calor e os espíritos vitais do corpo, literalmente, se retiram para o interior, se afastam das extremidades, quase como um exército recuando para dentro dos muros de um castelo. E essa comparação ilustra a dinâmica interna de um jeito brilhante. É o oposto da raiva. A raiva causa uma expansão do calor da energia para fora, preparando o corpo para atacar um problema. Já o medo, ele causa uma contração para dentro, preparando o corpo para fugir. Essa contração interna que acaba gerando aquelas sensações paralisantes que a gente conhece bem na ansiedade. O tremor, a palidez, aquela dificuldade de falar, a sensação de estar travado, congelado no lugar. O corpo, ele literalmente se encolhe. Bom, a análise aqui mostra uma distinção bem importante. Um medo moderado, na verdade, pode até nos ajudar. Pode nos deixar mais prudentes, nos levar a pedir um conselho, porque a gente reconhece a gravidade da situação e a nossa própria limitação. O problema é quando o medo cresce tanto que ele começa a nublar o nosso julgamento. É aí que ele se torna, de fato, uma força que paralisa, impedindo qualquer ação que seja racional e eficaz. Depois de analisar o problema em detalhes, o texto também apresenta o seu contraponto lógico. E não é só uma emoção passageira, não, é uma virtude fundamental. Então, o ponto crucial aqui é essa inversão de lógica. Pensa bem, se o medo é essa paixão que foca num mal futuro que é difícil de evitar, o seu oposto direto é a esperança. A esperança é uma virtude que foca num bem futuro que também é difícil, mas que é possível de alcançar. Isso muda completamente a figura. O problema deixa de ser um sentimento que nos esmaga e vira uma questão de perspectiva. Uma perspectiva que pode ser ordenada pelas virtudes da esperança e da fortaleza. A atenção se desloca daquele mal que nos oprime para o bem que nós podemos buscar. Se este conteúdo edificou sua fé ou ampliou sua compreensão, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã.